Meus amados, estamos aqui mais uma vez para estudar um pouco a palavra de Deus. Algo bem interessante, né, sobre Cristo, aquela passagem onde ele fala em Mateus capítulo 24, que ele diz assim, ó, Mateus capítulo 24, o verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Perceba que aqui Cristo falando em relação à sua vinda, ele diz que a respeito do dia da sua vinda, ele diz que nem os anjos sabem, nem o Filho, né, somente o Pai. Muitas pessoas pegam esse verso para dizer que Cristo não sabem o dia da sua vinda. Aqueles que não acreditam na divindade de Cristo. O interessante, se você parar para pensar e ver isso, não, está bem claro na Bíblia, né? Cristo dizendo que os anjos não sabem, nem ele, mas somente o Pai. Mas pare um pouco e coloque a sua mente para funcionar. Pense mais um pouco. Lembre-se. Se você acredita que Cristo é Deus, você acredita que Cristo é Deus? Se você acreditar que Cristo é Deus, obrigatoriamente você tem que crer que Ele sabe o dia da sua vinda. Agora você me pergunta, mas por que, irmão? Que eu tenho que acreditar obrigatoriamente que Ele sabe o dia da sua vinda? Porque você acha que existe algo que Deus não saiba? Se Cristo é Deus, você acha que existe algo que Deus não saiba? Se Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente porque sabe de todas as coisas. Onipotente porque sabe de tudo. E onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se Cristo é Deus, Ele tem esses três atributos. Se Cristo é Deus, Ele tem esses três atributos. Agora, se Ele não for Deus, Ele não tem. Correto? Mas vamos ver na Bíblia se Cristo é Deus. Tá bom? 1 João capítulo 1, verso 1. Olha o que aqui diz, ó. João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1. Diz assim, ó. Bem conhecido esse verso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, falando aqui de Cristo, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em algumas traduções diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então é bem claro aqui, Cristo é chamado de Deus na Bíblia. Olha o que aqui diz também em 1 João, capítulo 5, verso 20. 1 João, capítulo 5, verso 20. Fala assim, ó. 1 João, capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nós tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então está falando do Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nós temos e tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então Cristo veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. Correto? Continua. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Continua. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Perceba que João está dizendo que Cristo é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Então, queridos, não tem nenhuma dúvida que Cristo é Deus, Ele é um Deus verdadeiro. Então, Cristo sendo Deus, Ele sabe de todas as coisas. Correto? Mas agora, irmão, mas como entender lá, irmão, onde está dizendo lá que os anjos do céu não sabem, nem o Filho, somente o Pai? Queridos, pense, quando Cristo desceu lá do céu, a Bíblia diz que Ele se fez homem. E Ele, como homem, Ele não sabia o dia da sua vinda. Olha o que o livro de Filipenses fala. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Verso 6 em diante fala assim, ó. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Falando de Cristo, Ele existindo no céu como Deus, não julgou usurpação como ser igual a Deus. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Então está dizendo que Cristo existia lá no céu como o que, irmão? Como Deus.
mas ele se esvaziou, deixou a sua divindade e se fez o quê? Homem. E assim mesmo se humilhou, verso 8, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, queridos, quando Cristo esteve aqui na terra, ele esteve como um homem, ele não esteve como Deus. Então, Cristo como um homem, ele não sabia o dia da sua vinda, somente o Pai. Mas agora que ele está no céu como Deus, ele sabe o dia da sua vinda, porque Deus sabe de todas as coisas. Não existe nada que Deus não saiba. Ele sabe de todas as coisas. Então, se Cristo é Deus, ele sabe também o dia da sua vinda. Mas como um homem, quando ele falou, ele não sabia verdadeiramente o dia da sua vinda. Somente o Pai. Eu espero ter te ajudado um pouco. Que Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.